Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para você a importância da robótica educacional e como fazer a inserção dela no currículo. Olha só essa reportagem no jornal Metrópolis, do dia 3/7/2021, que ela diz o seguinte: com forte demanda da indústria, cresce o ensino de robótica nas escolas. Depois, o texto embaixo, com o avanço da indústria 4.0, instituições investem na disciplina como forma de capacitar os jovens para transformações tecnológicas. Depois tem uma pesquisa também da Firjan, SESI, que esses dados foram extraídos de uma pesquisa da consultoria JS Brasil com os participantes de um torneio de robótica. E daí você vê o poder transformador da robótica na vida dos estudantes. Então, os estudantes que responderam a pesquisa, 50% deles aumentaram o desempenho escolar e as notas. 76% acreditam na sua capacidade de inovação e 94% se dedicaram mais aos conteúdos de exatas. Vamos ver que tem uma transformação na vida do aluno aí. Meu nome é Demétrio e eu sou professor de robótica educacional. Bom, robótica educacional, o que nós vamos ver nesse vídeo hoje? Primeiro, o que é a robótica educacional? Por que você vai ensinar a robótica educacional? Como que eu vou inserir a robótica educacional no currículo? Depois, mão na massa, como que funciona essa teoria do mão na massa? E os tipos de projetos de robótica educacional, algumas sugestões que eu utilizo até em algumas aulas aqui na escola, de robótica educacional, que você pode usar também com os seus alunos. O que é a robótica? Robótica é a ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs. E o que é um robô? O robô é um artefato, é um produto. Então o robô ele tem 3 partes básicas: eletrônica, mecânica e programação. Então eu tenho esse conjunto, praticamente eu tenho um robô. Então para eu criar um robô, eu vou usar a robótica, que é essa ciência para a criação de robôs. Mas por que eu vou ensinar robótica educacional? Bom, já foi mostrado no comecinho aqui da apresentação que melhora a vida dos estudantes, pelo menos a pesquisa que foi feita, os estudantes responderam. Então, tem as vantagens para o aluno. Então, o aluno, eu acredito que o aluno melhora o desempenho dele, porque ele deixa de ser um aluno passivo. Ele se torna um aluno ativo no processo. Ele tem que fazer as coisas. Então, ele não só recebe mais informação do professor. O professor instiga ele a fazer as coisas para ele chegar numa conclusão. Então, isso aí, passividade do aluno não tem mais. O aluno, ele se torna o centro da aprendizagem. Então, as aulas, o método tem que ser mudado para que o aluno faça o que ele tem que fazer para ele chegar no objetivo. Então, não é o professor preparar a aula, colocar a aula todinha, prontinha, mastigada para o aluno. Não. O professor vai instigar o aluno a desenvolver. Na robótica, projetos. Então, o professor não vai fazer o projeto e o aluno vai copiar o projeto. Você não mudou o método. Então, você vai ensinar o básico para os alunos e ele, depois, vai ser desafiado, a criar uma coisa nova, um projeto novo, mas ele vai ser o centro. Então ele tem que aprender a usar tudo que você já ensinou, ele juntar as peças e desenvolver esse projeto para ele se tornar o centro da aprendizagem. A robótica ela desenvolve o raciocínio lógico. Até no comecinho da apresentação, 94% dos alunos começaram a querer aprender mais sobre robôs, automaticamente começaram a se dedicar mais nas aulas de matemática, física, para poder entender mais sobre lógica, de programação e lógica de matemática, tudo para poder construir os robôs. Agora, quando fala nessa parte do raciocínio lógico, da lógica, pronto, já vem aquele negócio, não, o cara tem que ser um engenheiro, o cara tem que ser muito bom de matemática. Não, não é isso.
É uma lógica simples. Na robótica educacional, a lógica não é complicada, ela é simples. Mas quem vai desenvolver essa lógica é o aluno. Às vezes, para ele, é muito complicado. Mas não é complicado, é muito simples. Tem aluno aqui na escola que, com 12 anos, 11 anos, 12 anos, eles desenvolvem coisas que você não acredita. Né? Projetos assim que usam uma lógica até meio mais avançada um pouco, e eles conseguem. Aprende, erra, faz de novo, erra, porque hoje as ferramentas que existem são muito fáceis de usar. Você vai usar uma linguagem de bloco, né, que é só conexão. Então, o pensamento computacional ali, ele não é extremamente complicado, mas ele instiga o aluno a dar mais atenção para essas disciplinas, né, da área de exatas. Desperta a criatividade. A robótica realmente ela desperta a criatividade desde que você não deixe o aluno preso no que você quer que ele faça. Né? Então, tudo, sempre que eu falo, é assim, é vantajoso desde que você mude o método. Então, se você monta um robô, põe na mesa, monta esse robô aqui, o aluno não criou. Né? Então, geralmente você dá a tarefa e ele cria do jeito que ele quiser. Então, ele vai montar um mecanismo ali que às vezes não vai funcionar, mas ele vai testar. É o teste, ele testa, erra, monta de novo, termina a aula, ele vai para casa pensando naquilo, volta no outro dia, né, para a próxima aula, tenta mexer de novo, monta de novo, desmonta, faz de novo até funcionar o projeto do jeito que ele quer. Então, a criatividade dele ela é bem explorada na robótica educacional. O trabalho em equipe. Na robótica educacional, os alunos montam grupos de trabalho. Né? Em escolas do ensino regular, geralmente eles vão trabalhar em grupo. Se você for dar aula particular de robótica, às vezes você tem um grupinho ali de alunos, né, que você vai dar aula, pode fazer trabalhos em grupos também com ele. A metodologia é um pouco diferente para a escola, para a aula particular. Mas geralmente o aluno vai conseguir ali trabalhar em grupo para poder desenvolver algum projeto. Só que o trabalho em grupo ele é o seguinte: se você dá uma tarefa e fala, ó, o grupo é fulano, fulano e fulano, e não define dentro do grupo o que cada um vai fazer, ninguém é dono do trabalho. Todo mundo é responsável por tudo, então você não vai ter um resultado legal. Provavelmente o resultado seu não vai ser bom. Porque eles não têm ainda capacidade de se organizarem ali e dividir tarefas. Então, quando eu dou os trabalhos meus em grupo, eu sempre divido. Né? Eles escolhem o grupo com quem eles querem trabalhar e depois eu falo, então tudo bem. Então você vai fazer isso. Você vai montar o robô. Você vai programar o robô. E você vai fazer a apresentação para o grupo. E o outro vai fazer um relatório. Dessa forma, todo mundo tem que entender tudo o que está acontecendo. Eu não consigo montar um robô se eu não sei o que ele tem que fazer e como é que vai ter que programar. Às vezes eu monto o robô de uma forma que não dá para programar. Né? A construção dele não fica difícil de programar. Se eu vou programar, eu tenho que saber como que ele vai ser construído. Se eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que entender os dois. Porque eu tenho que falar dos dois na apresentação. Se eu vou fazer um relatório, eu também tenho que entender dos dois. E eu não posso deixar o relatório de lado, porque senão eu tiro a parte científica, né, da escola do robô. Vira uma aula de montar as coisas. Então tem que ter essa parte científica também na escola. Então sempre, né, os grupos montam no outro projeto. Né, eles já trocam de posição, você não vai dar um projeto longo demais, que é muito ruim fazer isso. É bom dar um projeto mais curto no começo, para eles verem, né, que começaram, teve um começo, meio e fim do projeto, teve uma conclusão do projeto. Isso estimula mais o aluno. Se você dá um projeto muito pesado, provavelmente o aluno fica desestimulado, porque ele não vai conseguir terminar o projeto, muito grande. Então começa com pequenos projetos, mas sempre nessa metodologia. Né? Tem um que monta, tem um que programa, tem um que escreve relatório, tem um que faz a apresentação. Né, o que faz a apresentação e relatório pode fazer o teste no robô também, que todos os tipos de testes, descrever os testes, como é que vão ser feitos, e depois deu defeito, volta e
para poder fazer, né, a montagem de novo, se for o caso, ou reprogramar o robô, se for o caso. O aluno que trabalha com robótica educacional, ele tem que saber planejar as coisas. E ele tem que saber também organizar as coisas. Então você não consegue trabalhar com robótica se você não tem um planejamento. Então, primeiro né, você passou a atividade para o seu aluno, o que vai acontecer? Ele vai ter que planejar. Como que eu vou resolver isso? Né, que tipo de robô eu vou usar? Quais os sensores e atuadores eu vou usar? E disso ele já faz uma lista, né, organiza todos os componentes que ele vai usar, até para saber se vai ter componente para todo mundo ou não. Então, antes de sair montando, tem que ter um planejamento. Então, eles têm que sentar em grupo e conversar e depois ver se tem também o material para poder fazer. Né? Você não pode deixar muito livre, você pode fazer com o que você quiser, você não tem o que você quiser. Então você tem esses componentes, você já aprendeu a usar esses componentes, então você pode usar esses componentes. E tem a quantidade X de cada um. Então às vezes ele tem que fazer uma adaptação no projeto dele, porque está faltando algum componente, né? ou às vezes ele tem que criar de forma diferente, né? Não vai adaptar, não, então tem que criar de outro jeito, porque dessa forma não vai funcionar. Então tem toda essa organização e planejamento antes de começar a construir realmente ali o protótipo. Quando você disponibiliza um projeto para um aluno resolver usando a robótica educacional, né? A robótica educacional é sempre uma ferramenta, sempre bom a gente lembrar disso, ele vai ter que solucionar problemas. E um problema, para ser solucionado, nem sempre tem apenas uma solução, ele pode ter diversas soluções. Né? E ele não tem uma solução que é ideal, pode ser a melhor solução. Então, a forma de resolver um problema que você enxerga é diferente do aluno. E é legal deixar o aluno pensar como que ele vai resolver. Às vezes ele está dando uma volta gigante para resolver o problema. Deixa ele ver que ele deu uma volta, depois ele vai refinar isso aí. Ele vai pensar, não, eu resolvi, só que está muito complexo a resolução. Então passa por uma fase que ele vai refinar a solução dele para ele chegar na melhor solução, com menos componentes, usando menos blocos para programar, por exemplo, e chegar na solução dele. Mas isso ele tem que fazer. Você chegar com o professor e já dar a solução para ele, não é interessante, porque ele deixa, né, ele fica confortável e fala, não, então não preciso resolver problema. Uma das vantagens da robótica, do uso da robótica, para o aluno é ele aprender a resolver problemas, né? Dividir um problema grande em pequenos problemas e resolver esses pequenos problemas para resolver o problema grande que ele tem. Então é sempre interessante deixar o aluno resolver do jeito que ele acha que é e chegar numa solução. Depois ele faz o refinamento. Depois de um projeto feito, funcionando, a sensação de pertencimento do aluno é outra. Então ele vê aquele produto funcionar, ele vê aquele robô funcionando, andando, desviando de obstáculo, por exemplo, ele se sente dono daquele robô. Ele pode chegar e falar, eu fiz aquele robô. Então ele tem essa sensação de pertencimento, uma sensação de autoria. Foi dado o problema e eu resolvi o problema, né? O meu grupo resolveu o problema dessa forma. E eu estou nesse grupo, eu pertenço a esse grupo. E é a autoria nossa solução. Isso é muito interessante, estimula o aluno para aprender. E as vantagens para o professor? Bem, o aluno tem um monte de vantagens que eu te mostrei, mas tem vantagem para o professor também? Tem. O professor vai tornar a aprendizagem mais significativa para o aluno. Então, quando ele ensinar um conteúdo usando robótica educacional como ferramenta, aquilo vai ter um significado para o aluno. Não vai ser uma aprendizagem mecânica só. Ele olhou aquilo lá, tá bom, foi falado? Foi falado. Mas ele não consegue conectar as coisas. E com a robótica, ela dá o significado para a aprendizagem. E isso é muito interessante para o professor. O professor, com a robótica, ele consegue diversificar as ações dele. Né? Quer dizer, é mudar o método. A forma de dar aula muda. Né? Sai o professor que fica lá na frente explicando toda a matéria e põe o aluno para achar a solução. Né? O professor some de cena? Não. O básico
O professor, né, a professora, vai direcionar o aluno. Agora, ele não vai sumir de cena, mas depois ele vai passar para o aluno a responsabilidade para ele poder aprender. Mas se você passa isso sem ter um estímulo, né, sem ter, por exemplo, uma ferramenta ideal, né, não vai acontecer muita coisa. O aluno vai ficar parado, olhando, o tempo vai passar, você tem que entregar nota, você tem conselho de classe. E aí, como é que você vai fazer? Então, usando a robótica como ferramenta, você consegue diversificar suas ações aí na sala de aula. O professor, ele vai ser um consultor do aluno e um consultor com um colega dele, também professor. Como que funciona isso? No início do ano, no início do semestre lá de aula, o que acontece? Aqui na escola nós usamos isso, funciona muito bem. Você mostra para o aluno como que faz a programação de um sensor, como que faz a programação de um atuador, quais sensores e atuadores você tem no kit para ele poder usar. E uma parte mecânica, você vai montar alguns projetos para ele, ele vai olhar e vai copiar o seu, isso acontece normalmente. Tá? Então ele copia o seu ali, faz, então ele aprende a usar as ferramentas que você está mostrando para ele. Aprendeu a usar essa ferramenta, o que ele vai fazer? Ele vai ter um conhecimento, uma bagagem para ele poder começar a desenvolver sozinho. Então ele já sabe usar o sensor, ele sabe usar um atuador, ele sabe usar ali, né, acender um LED, apagar um LED, ligar um motor para frente, para trás, então ele já conhece isso básico. Depois, quando você vai dar o projeto para ele, ele vai misturar tudo para resolver o problema do projeto. Aí você pega, por exemplo, digamos, um professor de história, está estudando lá o Brasil na época da cana-de-açúcar. Né? Então tinha lá um engenho de cana-de-açúcar, e a gente vê livro de história e tal, que, né, o pessoal que trabalhava na cana-de-açúcar perdia o braço, perdia a mão, porque a máquina estava girando lá, geralmente eles colocavam um cavalo, um boi lá para girar o engenho, e ele punha a mão ali e puxava o braço dele e mutilava, né, a pessoa que estava lá usando, moendo a cana. Então pode fazer uma proposta, né, ele vai estudar todo esse tema, ele vai ver como que era a máquina e existe uma proposta de hoje. Como que nós faríamos hoje uma moenda, né, de cana, mas que não que tivesse um sistema de segurança para poder não machucar, mutilar o trabalhador. Então isso é um projeto que você pode estudar a história toda ali em cima e depois fazer essa proposta de robótica, criar essa moenda. O professor então vai ser um consultor também, professor de robótica, não é todo mundo na escola que é professor de robótica. Então você tendo uma conversa, por exemplo, dessa com ele, vai entender, né, o professor de robótica tem que saber, então eu vou usar 2 motores, né, girando em sentido oposto, eu vou colocar um sensor de distância que quando ele chega à mão, para. O professor já sabe a resolução, como é que é, mas ele vai jogar isso para a sala e falar, e aí, como é que vocês vão resolver isso? E daí você vai ver 1001 ideias lá dos seus alunos. Cada ideia é mais maluca que a outra. E funciona, algumas funcionam até. Mas você deixa eles resolverem. Dá o tempo direitinho de resolução, então tudo que é programado direitinho, né? Você planejou, organizou direitinho, você consegue fazer. Então, a aula bem estruturada funciona muito bem. Então, o professor, né, não pode ter aquela característica do que eu falei está certo, o resto todo mundo errado. Se ele for assim, fica difícil, porque ele realmente, provavelmente vai impor a solução dele. Aí todos os trabalhos vão ficar iguais. Né? Ele impõe a solução é essa aqui, ó, faz assim que dá assim. Pronto, mas aí todos os trabalhos ficaram iguais ali. Então perde um pouco, né? O aluno deixa de ser passivo, ele vai começar, ele torna-se passivo, né? Porque ele vai copiar a solução do professor e não faz sentido isso. Então, uma das características do professor, né, é ele saber ouvir o aluno e dar opinião, entender a opinião do aluno, deixar o aluno fazer, errar para aprender. Então, é uma das características do professor de robótica. Com a robótica educacional, você pode fazer, né, um planejamento interdisciplinar. Como eu dei o exemplo anterior, foi feito com a história, mas você pode fazer com outras disciplinas, pode fazer com matemática,
você pode fazer com física, você pode fazer com ciência, você pode fazer com educação física, pode fazer com qualquer uma dessas disciplinas, né? Mas o ideal é fazer um planejamento antes, para você ver quais projetos vão entrar na robótica ferramenta e ainda tirando aquele tempo do aluno aprender o básico. Para depois você resolver esses projetos. Os projetos não podem ser muito grandes, porque fica enjoativo, fica pesado o aluno fazer, ele não vê resultado e tal. Então sempre fazer ali uma solução, né, pequena, sempre propor um trabalho que a solução seja pequena, fácil de fazer, para os alunos já começarem a entender como é que funciona esse processo. Depois que ele for passando os anos, então ele aprendeu lá no 7º ano, ele aprendeu já. No 8º ano, já pode começar a dar um projeto mais complexo, porque ele já tem o conhecimento anterior. No 9º ano, pode apertar um pouquinho mais, porque ele já tem conhecimento. Então, começa a melhorar os projetos. Mas dar um projeto grande logo no início é desmotivador, porque o aluno fica 4 aulas, 5 aulas, 6 aulas resolvendo o mesmo projeto e não consegue chegar no final, então não é legal. Então, esse planejamento interdisciplinar tem que ser muito bem feito, muito bem pensado. Se for começar, né, na escola, estiver começando a robótica educacacional, vamos pegar um negócio pequeno, algumas turmas pequenas ali também, para fazer um projeto piloto, se vai funcionar bacana, vai errar, não tem problema, melhora no próximo e assim vai pegando o know-how para criar projetos grandes aí de robótica e começar a participar de competições e tal com a robótica educacional. Como que você vai inserir a robótica educacional no currículo? Então, se a gente olhar na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na competência 4, ela diz que você, né, vai utilizar deve utilizar diferentes linguagens: verbal, né, que pode ser oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. Então, a digital já entra, a robótica numa linguagem, entra na linguagem de programação, né? Você sabe inglês? Sei. Você sabe espanhol? Sei. Você sabe alemão? Sei. Você sabe conversar com o computador? Quer dizer, você sabe programar? Né? É uma linguagem também, que você conversa com a máquina. Bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica, para expressar e partilhar informações, experiências e ideias. Então, o que eu falei para você, antes de quando você montar um grupo seu de alunos, né, você não deixar a parte científica. Então, você tem que expressar e partilhar informações. Então, isso entra naquele cara que vai fazer o relatório, o seu aluno que vai fazer a parte de apresentação, tudo. Então, ele vai ter que escrever isso. Né? Então, que entra nessa parte de expressão. Como que ele vai escrever isso? Como é que ele vai escrever um texto para mostrar o resultado de um trabalho ou como foi feito um trabalho? Então, isso aí entra nessa competência 4 aí da BNCC. Na competência 5, que diz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, aquelas características que eu passei antes, né, sobre as vantagens para o aluno de aprender a robótica educacional, de você usar a robótica educacional na sua aula, atinge, né, essa competência 5, em criar tecnologias, tornar o aprendizado mais significativo, acessar e disseminar informações. Eles vão ter que fazer pesquisas na internet para poder resolver algum problema, produzir conhecimento, resolver problemas, né, ser protagonista do aprendizado dele. E, além de aumentar, né, a autoestima dele e contribuir no coletivo. Então, todas as competências, né, competência 4 e 5, que falam sobre linguagens e tecnologias, a robótica educacional consegue atingir. E para você inserir também a robótica educacional no currículo,
alguns itens que eu coloquei que acredito que sejam importantes para você começar a esboçar um currículo de robótica educacional. Primeiro, definir a idade dos alunos. Então, dependendo da idade do aluno, você vai usar um tipo de kit, um tipo de programação, um tipo de editor de programação, para você poder atingir o aluno. Então, você o mesmo kit que você compra lá para o aluno do ensino fundamental 2, né, os anos finais do ensino fundamental 2, não é o mesmo kit do ensino fundamental 1. Ensino fundamental 1 é mais a montagem de peças grandes, né, que não tem habilidade motora fina ainda e tal. Depois começa com uma programação sem o robô ainda, e depois que ele passa para a programação já com os robôs. Então, definir a idade do aluno, né, qual série que você vai atingir, começa por aí, até para não errar na compra do material para os alunos. Uma outra coisa que você vai ter que definir também é o perfil do professor. Então, eu vi já algumas vagas de emprego e eu vejo um perfil, né, que tem lá para professor de robótica, meio que parecido todos, e eu não sei se realmente deve ser aquele perfil de professor para dar aula de robótica. No outro vídeo eu vou falar para você mais sobre o perfil do professor. O planejamento interdisciplinar você vai ter que fazer, né? Eu aconselho a disciplina de robótica e mais uma disciplina só para um começo, para poder pegar, né, o jeito ali, como é que vai funcionar, que você não faz um negócio muito carregado, não dá conta de fazer, não dá tempo de fazer, porque escola regular, né, você tem o horário, você tem conselho de classe, você tem os dias das aulas, você tem feriado, você tem várias variáveis, né? Então, começar com 2 disciplinas e uma conversando com a outra só, a robótica mais uma, para poder fazer os projetos e funcionar direitinho, ter um começo, meio e fim, para não ficar aquele projeto aberto, chega no final do ano, ficou aquele projeto aberto, né, assim, sendo bem cauteloso, mas não consigo colocar mais uma disciplina. Beleza, isso aí tudo acho que é melhor você definir junto com o professor que vai trabalhar robótica educacional. Mais interessante, o professor de robótica educacional ajudar a fazer esse planejamento. A compra dos componentes. A compra dos componentes já começa lá na idade dos alunos. Então, dependendo da idade do aluno, é um componente que você vai comprar. Agora, a robótica educacional, aqui na escola que nós usamos o Arduino, e eu não sei se você sabe, mas o Arduino ele não foi construído para engenheiro usar. Não, ele foi construído justamente para que outras pessoas que não fossem engenheiros usar, arquiteto, usar Arduino, para colocar em projeto de arquitetura. Então ele é um hardware, né, que é a plaquinha Arduino, e um software, que é um programa, que você programa essa placa, feito justamente para quem não sabe eletrônica. O Arduino é feito para quem não sabe programação. Ele foi desenvolvido para isso. Aí você pode pensar, não, mas aí o professor não sabe nada e vai programar como? Essa pergunta saiu na sua cabeça. Então, não sabe que eu digo que o cara precisa ser um especialista em programação para usar o Arduino. Então, se o aluno for um especialista, né, um engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, conhece muito de eletrônica digital, provavelmente não vai usar Arduino nos projetos dele. Vai usar outros microcontroladores, né, tem mais poder de processamento que o Arduino. Então, o Arduino foi feito, se você buscar na história do Arduino, né, foi feito na Itália, mas ele foi feito para arquiteto usar. Quer dizer, não é um cara especialista em eletrônica que vai usar o Arduino. Não é. O cara não precisa ser especialista em mecânica para dar aula de robótica educacional. Não é isso. Então, você vai ver, e o Arduino ele tem preço. Ele é um kit bem acessível para você comprar. Tem disponibilidade de compra? Tem. Um monte de loja que vende Arduino. Consegue achar AliExpress, Shopee, né? Fora do Brasil. Quer comprar no Brasil? Um monte de loja vende Arduino. Então você tem várias lojas, você tem preço, né? Uma loja quer competir com a outra e tal, então você tem um preço melhor para você comprar o kit. E você compra hoje, comprou aqui no Brasil, comprou num dia, dependendo de onde você mora, chega no outro. Às vezes você está até na tua cidade, mesmo você consegue comprar. Então ele é muito fácil, essa disponibilidade é importante ter.
E ele também é flexível. Quer dizer, eu não consigo montar só uma coisa com ele. Né? Então, tem kit que eu vou comprar que eu vou conseguir fazer só aquele tipo de projeto com ele. Não consigo fazer outros tipos de projetos. Não, eu consigo fazer vários tipos de projetos dependendo dos componentes que eu vou comprar para ele. Né? Quando eu chego ali nos componentes, eu estou dizendo o Arduino, eu estou dizendo o sensor, estou dizendo o atuador. Então depende do que você vai querer dos seus projetos, de acordo, né? É o dispositivo que você vai comprar. E qual kit que você vai comprar. Então tudo isso depende da idade do aluno, depende das disciplinas que você vai querer trabalhar, né? E ter um professor que conheça isso, para te ajudar, um professor de robótica, para ajudar nessa compra, é essencial. Porque ele já sabe mais ou menos qual projeto ele vai montar para qual disciplina, então ele já sabe o que comprar. Né? Porque na internet, você colocar kit de Arduino, você acha um monte lá. Eu já vi professor comprar kit de Arduino e ficar decepcionado. Porque ele escreveu kit de Arduino, beleza. Parecia uma caixa. Ele comprou a caixa que tinha mais componentes possível, que é o maior kit. Beleza, chegou na casa dele um resistor, né? Um conjunto de resistores, chegou potenciômetro, chegou capacitor, chegou um LED separado. Aí ele falou, e agora, como é que eu ligo isso? O kit que ele comprou é um kit com um cara que já sabe um pouquinho de eletrônica, tem um conhecimento de eletrônica ali, sabe usar um resistor com LED, calcular um LED no resistor ali, montar no protoboard. Então não é assim, né, que você compra. Você tem que saber, e você pegar também esse tipo de kit, eu não recomendo para começar a ensinar robótica. Né, robótica profissional como ferramenta das outras disciplinas. Eu vou dar um curso de eletrônica, não, meu colégio ele vai ensinar eletrônica, beleza. Aí você vai comprar dessa forma. Mas senão você comprar sempre módulo. Depois eu vou fazer um vídeo também falando para você como é que você vai comprar os módulos de Arduino, que é muito mais fácil de você usar. A metodologia de ensino, primeira coisa, eu tenho que conhecer o que eu tenho. Então eu tenho sensores e atuadores. Tá? Quais sensores e quais atuadores eu tenho? Que eu comprei lá no meu kit, de acordo com a idade do aluno. Então sabendo disso, eu vou ensinar isso para os alunos, aí pode ser do jeito que você quiser ensinar, né? Eu vou dar um exemplo já dele funcionando, eles vão copiar aqueles blocos, depois eu peço para fazer uma modificação para ver se ele realmente entendeu como é que funciona aquele bloco e tal, como que funciona aquele componente. Essa metodologia eu uso aqui na escola, funciona perfeitamente. Então eu mostro um componente para ele, falo, para você programar você vai usar esse e esse bloco. Para fazer ele, né, um LED, por exemplo, piscar 10 vezes, você vai usar esse bloco aqui de repetição. Aí depois eu dou um desafio para ele, fala o LED piscar em 2 vezes só. Agora tem que piscar 50 com intervalo de 3 segundos cada vez que ele piscar. Então eu faço os pequenos desafios ali nas aulas, para ele poder entender como é que usa aquele componente. Depois eu pego um outro componente, um sensor de luz. Entendeu como é que funciona? Então vamos ligar o sensor de luz e o LED agora. Então tem pequenos projetos para ele poder entender que ferramenta que ele tem, para depois ele começar a criar. Eu vejo que se você chegar na sua primeira aula e falar, vamos criar o que vocês quiserem, vai frustrar os alunos, né? Eles têm umas ideias lá de, tá bom, vamos criar então um carro que flutua. E aí, como é que você vai fazer para o carro flutuar? Não, esse projeto não serve. Então primeiro você ensina as ferramentas, depois você pode chegar tranquilamente e falar, vocês já conhecem, faz uma revisão, você conhece isso, conhece motor, conhece sensor, conhece atuador, conhece a programação. Com o conhecimento que você tem, vamos criar um projeto numa feira de ciências. E se quiser, coloca um tema. Né? Pode colocar um tema de trânsito, por exemplo. Vamos falar sobre trânsito. Então, né? Ele vai fazer lá como é que funciona o sinal, vai fazer uma cancela, né? Tem um exemplo aí na tela. Ele vai fazer um carro. Ele vai inventar o que ele vai fazer ali sobre o trânsito. Placa que ilumina à noite. Então ele vai criar ali alguma coisa sobre o trânsito. Mas você deu um tema e você já falou para eles, você tem essas ferramentas para você poder criar. E dá um tema. E daí espera, né, o resultado. É um trabalho assim, bacana também, que funciona muito, muito legal. Não dá esse trabalho assim, né, de última hora. Então tem que estar isso lá no seu plano de ensino direitinho, se vai ser essa forma que você vai ensinar, ou se você vai pegar algumas disciplinas primeiro. Então existem várias formas de se inserir aí a robótica profissional no currículo. Mão na massa. O que é a mão na massa?
A aula de robótica educacional ela é muito legal, porque o aluno fica sentado ali na cadeira ouvindo o professor falar só. Nós estudamos dessa forma, você ficava na cadeira, o professor falava, né, você anotava, copiava do quadro e é assim que nós aprendemos, mas é o que tinha na época. Hoje você tem mais tecnologias para poder usar. O aluno faz o quê? Ele idealiza um projeto. Aí eu vou fazer um projeto que vai funcionar assim. Aí ele experimenta. Ele faz um protótipo ali para ver se vai funcionar, daí ele testa. Funcionou? Funcionou. Não funcionou? Não. Né? Que é a parte da reflexão. Não funcionou, então tem que voltar e experimentar de novo. Experimentei, testei, refleti. Funcionou? Funcionou. Agora eu vou ver. Mas está funcionando, eu posso refinar isso? Isso aí na programação a gente chama de refatoração. Na programação de computador. Aí ele volta, refina de novo. Né? Ele refina, ele tira algum componente que não estava precisando, ele mexe no código, ele dá uma polida no seu projeto ali. E depois ele testa de novo, verifica, né, se está funcionando direitinho, se precisar, refina de novo. Até ele acertar. Aí ele chega, isso aqui é a melhor solução que eu encontrei, foi essa. Então, essa aí é a ideia aí do mão na massa. É passar por essas fases até ele acertar. E quando ele faz o experimento, às vezes ele está lá no refletir, ele volta lá no idealizar e pergunta, mas eu idealizei foi isso? O que foi pedido foi isso? Né? Às vezes ele começa a sair um pouco do que foi pedido, então, mas ele sempre fica pensando, né? Sempre seguindo essa sequência até ele acertar. Aqui são alguns temas que eu sugiro, né, de projetos de robótica. Estou falando, eu acredito que algumas pessoas que estão vendo esse vídeo já conhecem robótica e algumas nunca ouviram, não tem nem ideia como é que funciona a robótica educacional. Então, alguns termos de robótica seria trânsito, né, que eu dei um exemplo no anterior. Você pode usar meio ambiente, por exemplo. Eu vi uma reportagem que os alunos fizeram um sensor, colocou lá na beira de um rio lá, que ele avisa quando vai ter uma enchente, por exemplo. Um projeto de robótica, né? Falei no começo, robô não precisa ser humanoide, não precisa ter cabeça, tronco e membro. Então, um sensor que fica lá testando, né, o nível do rio, funciona como um robô. Ele tem a programação, ele tem uma parte mecânica, que vai ficar uma boia nele lá, e ele tem a parte eletrônica. Então, ele pode ficar verificando, né, o nível de rio, por exemplo, para emitir sinal de emergência, né, de que o rio está enchendo rápido e tal, evacuação, então trabalha aí com o meio ambiente. Já vi alguns projetos muito interessantes para fazer, para aguar ambiente, aguar plantação. Né, eu me lembro, não me lembro onde que eu li, diz que você regar a plantação gasta muita água. E às vezes quando você vai regar, dependendo da plantação, ela morre, né, porque tem muita água, você está jogando muita água. Então, os alunos fizeram um projeto que eles estudavam o tipo de plantação que tinha ali, o tipo de solo e quanto de água tinha que ter no solo para para aquela planta não morrer e dar fruto. Então, fizeram os estudos, chegaram nos cálculos direitinho de que era para fazer, você já era um colégio técnico, e construíram usando Arduino, um sensor de umidade, colocaram na terra ali e uma bomba de água, né, que quando o solo ficava seco, ela disparava a água, molhava, quando chegava na umidade, parava de mandar água. Então você economiza água, né? Economiza água, o meio ambiente agradece. Mobilidade urbana também. Então, você pode propor para o seu aluno, nós vamos fazer um carro, né, um protótipo de um carro que ocupa pouco espaço na cidade, ele é elétrico, carro elétrico. Como é que você faria esse carro, por exemplo? Uma bicicleta, né, elétrica, qual que é a ideia que você tem de montar uma bicicleta elétrica, por exemplo? Como é que você faria isso?
usando o Arduino, né? Então você tem alguns pequenos protótipos aí, mas é uma ideia para o futuro. Você tem que plantar a semente, né? Você não está tirando um doutor ali já com um produto pronto, não é isso. É você plantar a semente. Então quando essa semente ela é plantada, provavelmente ela vai dar fruto. Então ele vai pensar, pô, meu professor propôs isso uma vez, tal, e depois ele pode ser um engenheiro aí e desenvolver um produto em cima disso, né? A expectativa de todo professor é isso, é ver o seu aluno se dar bem na vida e, né, e desenvolver a ciência, e trabalhar e melhorar a sociedade. A ideia do professor é essa. Então, mas você está plantando aí a semente, né? E outra, né, as disciplinas de ciências, por exemplo, também você pode usar. Na robótica educacional, como você tem lá sensores atuadores, né? Você pode fazer uma comparação, né? Corpo humano, você tem sensores? Quais sensores você tem no corpo humano? Quais sensores que você tem lá na robótica? Vamos fazer essa comparação. Vamos fazer então lá na robótica um robô que, se ele enxergar a luz, por exemplo, ele fecha o olho. Né? Tem como fazer? Tem. Então, dependendo do sensor direitinho que você vai usar, né? Um LDR aí para fazer. Quando receber a luz, o motorzinho serve o motor para abrir e fechar o olho. Não é assim um negócio de outro mundo de fazer. Então, mas você consegue estudar ciências usando a robótica educacional, né? Lá na história. Você está estudando Roma, lá naquelas carruagens dele lá de combate e tal. Vamos fazer uma carruagem de combate high-tech. O cavalo tem que ser um motor. E daí eles vão criar ali, né? Dependendo do kit que você vai usar, como é que eles vão montar a carruagem. Ah, vamos fazer lá, tinha que umas armas lá da Vinci, né? Catapulta. Vamos montar uma catapulta aqui usando a robótica educacional. Como é que monta? Programada, tem que fazer, sei lá, 5 disparos, né, automaticamente. Então você tem uma programação, tem uma sincronização de motores aí que é muito interessante até. Nós vamos lá na história. Na matemática, vamos usar ângulo, vamos trabalhar com ângulo. Pega um servomotor ali e começa a estudar ângulos, né, que ele varia de 0 a 180 graus. Eu tenho que fazer um robô para desenhar um quadrado no chão. Eu vou ter que ter 4 ângulos ali de 90 graus. Então, quanto que esse robô tem que virar e tal. Então, projetos aí com matemática. Educação física, fala de esportes, né? Então, tem futebol de robô? Tem que fazer futebol de robô. Né? Dá para fazer um usando o celular como joystick? Dá também. Né? Montar um robô ali para jogar e você joga no celular, como se fosse um carro de controle remoto, que você está jogando futebol. Mas aí tem as regras do futebol. Você pode construir um robô de sumô, por exemplo. Então vamos entender o que é o esporte sumô. Tem o karatê, o judô, tal. O que é o sumô? Vamos dar a origem do sumô. Como é que ganha, como é que perde? Então hoje tem campeonato de robô sumô, né, que é um tipo de luta. Então você pode construir esse robô, mas em cima daquele conteúdo. Então a robótica que a gente tem que entender é que ela não é o fim, ela é um meio que você usa para poder ensinar as outras disciplinas.